Louvado seja Deus por nos abençoar com mais um dia. O Dinarte me chamou para algumas reuniões de planejamento. E aí, na medida em que ele ia apresentando as pessoas que estavam na reunião, ele achou que isso era bom para mim. E eu fiquei ansioso, eu disse, meu Deus, esse pessoal vai estar na plateia. É um pessoal muito qualificado, realmente vocês podem ver como eles estão conduzindo todo esse evento. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. De coração, é um privilégio poder trazer-lhes a palavra do Senhor nesta manhã. Ontem nós começamos a olhar a história da redenção. E uma das matérias mais importantes no seminário é a matéria que diz respeito à teologia bíblica. Eu entendo que existem valor na teologia sistemática, histórica, contextual, mas teologia bíblica é o cerne, é a fonte. Uma das grandes questões da teologia bíblica é como o Antigo Testamento se relaciona com o Novo Testamento. E aí eu entendo que nessas horas Deus fala, bom, deixa eu colocar gente grande para resolver esse problema. E aí então, um senhor gigante da igreja chamado Agostinho, ele disse assim, in vetum latete, in novum patete. Em latim quer dizer, o que está latente no antigo, está patente no novo. Olha que coisa preciosa. Em uma frase pequena ele disse assim, aquilo que a gente olha no Antigo Testamento e parece como que submerso, meio que escondido, meio que esgueirando-se por ambientes obscuros, no Novo Testamento é trazido a lume, é colocado diante de nós de uma maneira escancarada, de uma maneira visível, e quem faz isso é Jesus. Porque o autor de Hebreus diz assim, Deus outrora falou aos pais, através dos profetas, de muitas maneiras, mas hoje nos falou de uma maneira definitiva, clara, evidente, através do Filho, por meio de quem fez todas as coisas. Então, o que faz o Novo Testamento diferente do Antigo Testamento é exatamente o fato que o revelador veio. O conteúdo se mostrou. E aí então, na revelação de Cristo, o coração de Deus é revelado. A vontade de Deus é revelada, o propósito de Deus é revelado, porque o próprio Deus se revela na pessoa do seu Filho. E esse filho um dia disse, houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nesta fala de Jesus, na casa de Zaqueu, ele faz esse vínculo dizendo, o evangelho pregado lá no começo para Abraão, é o mesmo que eu estou falando hoje. E eu sou aquele que veio buscar o que estava perdido. Falamos então de 4 palavras do Antigo Testamento. Pincei de lá a aliança, a Torá, a instrução, a Hesed, a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. E o Mashiach, o Messias, que é Jesus Cristo. Mas quais seriam as 4 palavras do Novo Testamento? Evangelho, reino, igreja e missão. Quero focar nesta manhã nessas 4 palavras. O Evangelho. A palavra grega quer dizer boas novas, boa notícia. Algo que traz alegria. Aquela novidade que alguém diz e o outro diz, que maravilha. Isso é muito bom de ouvir. Isso é tão agradável, isso é tão refrescante, traz ao nosso coração um desejo de cantar, de louvar, de adorar, porque isso é maravilhoso. Isto é o Evangelho. Existe uma disputa quando os teólogos estudam qual seria o primeiro livro efetivamente cristão? Qual seria a primeira escrita cristã? Então, 2 competem.
Gálatas e o Evangelho de Marcos. Pessoalmente, eu pendo para acreditar que Marcos tenha sido o primeiro documento cristão escrito. E o Evangelho de Marcos não chamava Evangelho de Marcos, chamava-se Memórias de Pedro. Porque Marcos anotava o que Pedro dizia. O Evangelho de Marcos começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Se você pegar a palavra princípio, ele está remetendo a Gênesis 1. Então a gente coloca a palavra princípio em stand-by, dizendo essa palavra é do Antigo Testamento. A primeira palavra do Novo Testamento é Evangelho. E é significativo isso. Porque a chegada do Messias é a grande novidade. Chegou o esperado, chegou aquele de quem os profetas disseram, ele está entre nós. Chegou o grande dia, o dia da salvação. Chegou o ano aceitável do Senhor. Chegou aquele a respeito de quem os profetas disseram: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Ele é o Evangelho. O Evangelho é a respeito dele, diz respeito ao que ele disse, diz respeito ao que ele fez, diz respeito ao que fizeram com ele, mas diz respeito ao que Deus fez por último, exaltando acima de todo nome. Esse é o Evangelho. Paulo diz aos Coríntios: eu recebi uma mensagem, transmiti a vocês que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitado para a glória de Deus. Esse é o Evangelho. E quando a gente fala Evangelho, a gente muitas vezes é levado a pensar sobre o que se prega hoje. E a grande pergunta é: quanto de Jesus há no Evangelho que se prega hoje? Porque um Evangelho que não seja Evangelho de Jesus não é Evangelho. Em grego seria um kakaangélio, uma má notícia. Porque qualquer mensagem que não tenha Jesus no centro não é Evangelho. Esse Messias que chega, os evangelhos vão dizer para nós, ele é o mediador da aliança. Nunca houve uma aliança sem que ele estivesse envolvido nisto. Deus não fez aliança com ninguém sem que o mediador tenha sido o seu próprio filho, porque todas as alianças remetem para a cruz. Todas as alianças demandavam o sangue derramado, e quem deveria derramar o sangue era o filho. O Messias é aquele que veio cumprir toda a lei de Deus. E aqui eu vejo que a gente não entende isso. Há um livro muito antigo, escrito por um major chamado Major Ian Thomas. O título do livro é Salvos pela Vida de Cristo. E o Major Ian Thomas me fez ver uma coisa além do que naturalmente vemos. É verdade que a morte de Jesus nos salva, mas é verdade que também somos salvos por sua vida. Porque em vida ele obedeceu toda a lei de Deus. A Torá foi plenamente cumprida na vida dele. A obediência ativa. João Calvino fala isso. Mas quando ele foi entregue na mão dos pecadores e foi preso, ele foi chicoteado e morto, ele cumpriu todo o ritual da lei. Pois ele era o cordeiro que morreria para a salvação dos pecadores. Então, nessa obediência ativa e passiva, ele cumpre toda a lei. E o cumprimento da lei é colocado na nossa conta. Paulo disse, porque agora nós somos justificados não por uma justiça nossa, mas, como diria Martinho Lutero, uma justiça aliena, uma justiça de outro. Porque ele, o justo Senhor, morreu na cruz. A justiça dele imputada a nós faz com que Deus olhe para mim, olhe para você e diga, você obedeceu a lei, porque o meu filho obedeceu no seu lugar. É por isso que ele disse assim, tomem sobre vocês o meu jugo, ele é suave. A parte pesada eu já fiz,
Você só põe um ombro aí, vamos carregar juntos. Faz sentido, nesse sentido, olhar o Evangelho como esta mensagem que traz para nós, como o Tim Keller disse, nós somos piores do que imaginamos. Mas somos tão amados como nunca poderemos compreender. O Evangelho não nos poupa da verdade, diz quem somos, mas diz o que Deus fez em nosso coração. Tornou-nos de indignos dignos, de filhos da ira em filhos do seu amor. O Evangelho apresenta o Messias como a encarnação da graça de Deus. Tudo o que se falou da recédia divina está na pessoa de Jesus. É esse homem que andou entre nós, movido por compaixão. Ele não podia ver uma pessoa sofrendo. Jesus era inimigo de velórios. Ele ia no velório e acabava o velório. Era terrível isso, né? Um pregador disse assim, Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Porque se ele não falasse, Lázaro, vinha todo mundo. O poder dele, a compaixão dele. E esse Jesus é a encarnação da graça de Deus. E ele é o ungido do Senhor. Ele leva os discípulos para um lugar distante assim. E ele pergunta assim, o que vocês acham de mim? Eu não interessa o que os outros acham. Vocês. Aí o Pedro diz, tu és um Messias. Nós descobrimos isso. Nós entendemos. E aí Jesus falou, Pedro, parabéns. Você entendeu a verdade. A grande verdade do Evangelho é esta, Jesus Cristo. Essa pessoa maravilhosa, essa pessoa gloriosa, essa pessoa majestosa. Eu tive algumas experiências de pregação, queria um dia poder relatar isso, escrevê-las. E um dia, viu, Dinati, teve um evento lá em Sumaré, e vocês esvaziaram a igreja aqui. Ficou só uns 50, viu, Beco? Levaram todo mundo para trabalhar lá. Eu era o pastor que fica. E aí eu fiquei. Iraci estava com a equipe trabalhando com as crianças. E aí então, Ariane, né, irmã do Beco, chegou para mim e falou, pastor, o senhor tem sugestão de músicas? Eu falei, Ari, vamos cantar música cristo-direcionadas? Ela, o que é isso, pastor? São canções que falam de Jesus. Só Jesus. Legal. Eu tenho umas ideias aqui. Aí eu ia pregar em João 10:10. Eu fiquei tão frustrado nesse dia que eu preguei lá na igreja de novo. Porque aqui, irmãos, eu comecei a pregar. Eu falei, o ladrão veio roubar, matar e destruir. E aí quando eu falei assim, mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu perdi o público. O Espírito Santo veio sobre eles. E eles começaram a chorar e orar, dobrar o joelho. Eu olhei para a Ariane olhou para mim. Já era, perdemos. Tipo assim, agora pastor? Eu falei, agora nada. Eu não sei o que falar, será que eu vou falar e eu vou atrapalhar? Fiquei quieto, falei, Senhor, faz o que tu queres. Eu não consegui terminar o sermão. Eu fiquei tão frustrado que eu preguei lá, não foi, Hélio? Eu falei, não, eu vou terminar esse sermão porque eu comecei e não terminou. Porque eles entenderam o Evangelho. Jesus veio para dar vida, vida e abundância. Esse é o Evangelho. Menos que isso é bobagem. Menos que isso é conversa fiada. Jesus é o conteúdo do Evangelho. Tim Keller, em seu livro Igreja Centrada, deixa muito claro isso. Como que nós podemos pregar o Evangelho numa sociedade tão evoluída, tão diferente da
sociedade dos dias de Jesus? É porque o objeto da nossa pregação é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Não mudou. Jesus é apresentado por João como o bom pastor. Umas coisas que a gente faz de errado é ler a Bíblia por capítulo. A história de João 10 começa em João 7. Jesus vai a uma festa, acontece aquelas confusões. E aí Jesus vê um cego à margem, colocado para fora. O cego, figuradamente, não estava na mesa. Mas Jesus olha para ele e falou: tem lugar na mesa para você. Ele vai lá e cura o cego. E aí o cego vira um debate, né? Como é que você era cego? Eu era cego. Como é que você está vendo? Eu não sei. Ele mandou lavar, eu lavei e agora eu estou vendo. É isso aí. Chamaram os pais. Os pais, o cara tem 38 anos, responde por si. E aí então o texto termina assim: expulsaram-no. Imagina você estar aqui e de repente alguém se levanta lá e para fora, some daqui, você não é bem-vindo aqui. E o relato de João diz: tendo Jesus sabido que o expulsaram, foi ao seu encontro. Para um pouquinho e pensa nisso. Nós nos auto-excluímos, mas ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o Evangelho. Ele vai lá e diz para o cego assim: você crê no Filho do Homem? O cego: quem que é ele? Jesus: sou eu. Ele disse: eu creio, Senhor, e o adorou. Foi incluído. Em Lucas 15, Jesus está comendo com pecadores. Eu digo que Jesus comia com pecadores porque se ele não comesse com pecadores, ele ia ter que comer sozinho. Não é verdade? Todos eram pecadores. Mas eram pecadores reconhecidos, não eram pecadores anônimos. E aí então houve um rebuliço. Ele come com pecadores. Aí Jesus contou 3 parábolas. E como Jesus é maravilhoso, ele vai explicar o Evangelho, que é uma coisa tão maravilhosa, tão gloriosa, que a gente não entender. Ele falou: vou contar uma historinha para vocês. Contou 3 historinhas. Um homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma, foi atrás. A mulher 10 dracmas, perdeu uma, foi atrás, encontrou. E um pai tinha 2 filhos. Isso aqui é altamente instrutivo para o curso de paternidade, né? O pai tinha 2 filhos e os filhos eram totalmente diferentes. E aí então, Kenneth Bailey, recomendo esse livro fortemente, Parábolas de Lucas. Eu li ele há tanto tempo que o livro chamava-se O Poeta e o Camponês. Em outro livro de Henri Nouwen, esse recomendo a leitura com certa restrição. Henri Nouwen tem uma crença um pouco diferente. Mas Kenneth Bailey, ele diz o seguinte: que a parábola do pai, porque originalmente essa parábola não é parábola do filho pródigo, corrige isso na sua vida, tá? A parábola é do pai. E um poeta disse assim: Jesus contou essa história para revelar o coração do pai. Para revelar que Deus ama e ninguém ama como nosso Deus. E aí, Kenneth Bailey disse: essa parábola é o Evangelho do Evangelho. É como se fosse síntese. E qual é a história? A história é de alguém que se auto-excluiu. Chegou para o pai e falou: cansei, quero ir embora. Mas o pai espera, aguarda o retorno do filho. E quando o filho retorna, o pai não vai a ele com pedras na mão, o pai vai de braços abertos. E tem detalhes aqui o Kenneth Bailey realça para nós.
Um idoso não pode correr no Oriente Médio. É vergonhoso para ele. Mas ele disse assim, vendo o filho ao longe, correu em sua direção. Essa parábola fala do coração solícito de Deus em nos incluir, em trazer-nos, dar-nos um novo anel, sandálias nos pés, roupa festiva, matar o bezerro cevado, preparar a ceia e dizer aqui, ó, a ceia está pronta, sente-se, delicie-se, vamos fazer festa. Deus é um Deus festeiro. E esse texto diz isso. E se você quer entender o Evangelho, você tem que olhar para essa parábola e dizer, eis aqui o centro da mensagem do Evangelho. Deus não quer ninguém fora. E aí chega o ressentido irmão mais velho. Irmãos, eu faço uma oração a Deus, quando eu me lembro, não vou dizer que é todo dia, que seria mentira. Mas eu digo, Senhor, livra-me do espírito do irmão mais velho. Livra-me da ideia de estar tão perto de ti e tão distante ao mesmo tempo. Não ter o teu coração. Henri Nouwen diz que a parábola nos ensina que há 3 corações. O coração do que se vai, o coração duro de quem fica e o coração maravilhoso do Pai. E que nós temos que escolher qual coração nós vamos pedir para Deus. Eu peço o coração do Pai. E a canção diz, eu quero ter um coração igual ao teu. Ele vai lá no filho endurecido. E a parábola não fecha, né? Já perceberam isso? Jesus como que deixa no ar dizendo, e aí, vocês vão entrar ou não? Porque esse filho endurecido, cheio de mimimi, são vocês. E assim ali está o Evangelho em sua essência. O Evangelho de Cristo é o Evangelho do Reino. E o que é o reino? Muitos estudiosos se dedicaram a esse assunto. Eu digo gente de ponta, John Stott, Russell Shedd, Martin Lloyd Jones. Eu li o livro dessas pessoas e o que eu percebi é que eles entraram numa grande roubada. O reino é tão amplo, é tão maravilhoso, é tão grande que não dá para definir com palavras. E ele chega a um ponto dizendo assim, olha, a gente está fazendo aqui umas tentativas de definir o reino, mas Jesus, ele não usou palavras de conotação literal para falar do reino. Ele usou parábolas. Pode buscar no Novo Testamento, você vai descobrir. Jesus não fala assim, gente, o reino de Deus é assim, 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 assim. Ele diz, o reino de Deus é como? É como um homem que semeia a sua semente. É como uma mulher que põe o fermento na massa. É como um homem que acha uma pérola de grande valor. Mas eu quero focar numa parábola específica. Jesus disse, o reino dos céus é como se um pai desse a festa de bodas do seu filho. E aí então ele manda os servos dizendo, olha, no dia tal, meu filho vai se casar. Venham para a festa. E aí quando chegou a ocasião, ele envia os servos de novo, dizendo, vai lá, fala para aqueles convidados que é amanhã. Aí o primeiro falou assim, eu comprei umas terras, preciso ver. O cara comprou terra sem ver. Vai ser burro assim, né? O outro falou, eu comprei umas juntas de boi, preciso testar. Não fiz um best drive para comprar boi. Imagina um negócio desse, gente. E o último ainda disse, eu casei, a minha mulher não deixa. Me proibiu de ir nessa festa. É tradução livre, tá, gente? E aí, então, o senhor da casa olhou, né, os novilhos, pronto para assar, aquele cenário maravilhoso.
vinho da melhor qualidade. Falou, quer saber, esses caras são uns tremendos idiotas. Eu os dignifiquei, eles não se viram dignos. Então faz o seguinte, vai pela cidade, convida todo mundo que você encontrar. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Os convidados que rejeitam a nação de Israel. Os da cidade são gentios. E aí, as pessoas começam a chegar. Os servos vão lá e falam, olha, Senhor, está feito. E aí fala, não, a minha casa não está cheia. Tem mesa que tem lugar para mais gente. Então vocês vão falar o seguinte, vocês vão para os valados. Vão nas bocas de fumo. Vai lá nas casas de má fama. Nos becos, nas favelas. E com esse pessoal aí, você não seja bonzinho, não. Se tretar, traz no tapa. Está na Bíblia, pode dizer lá, olha, force-os a entrar. É que eu estou interpretando para vocês, tá? Mas no grego é assim, traz arrastado pelo cabelo, empurrados, puxado pelas pernas, mas traz, porque eu quero que a minha casa esteja cheia.